Aonde que você está assistindo esse vídeo aqui? No celular? No computador? Ou será que é na TV? E onde que você costuma ouvir música? Numa caixa de som portátil? No celular? No carro? Será que é usando fone de ouvido, igual essa daqui? A verdade é que provavelmente você escuta música e assiste filmes em diferentes tipos de dispositivos, não é verdade? E se você começar a reparar, você vai observar que a qualidade do som muda de um dispositivo para o outro. E muda muito. Isso tem a ver basicamente com dois fatores: a maneira como esse áudio foi produzido e a estrutura física desse dispositivo que você está utilizando. Com essa infinidade de dispositivos que lançam todos os dias, o trabalho de mixar uma música e de produzir filmes ou vídeos como esse aqui para o YouTube tem se tornado uma tarefa bem desafiadora de fazer, algumas vezes até impossível no que diz respeito a manter a integridade do som em todos os dispositivos que existem. Até bem pouco tempo atrás, cerca aí de uns 20 anos, quando alguém ia mixar ou masterizar uma música, tinha que se preocupar lá com meia dúzia de dispositivos de reprodução que existiam naquela época. Eu tô falando aqui em termos de conseguir mixar uma música da melhor forma possível e, em alguns casos, remixar essa música junto com alguns outros sons para colocar isso em algum filme ou em algum vídeo como esse que você está assistindo aqui agora, e ainda passar por um processo de perda de qualidade, algo que é inevitável no mundo dos streamings. E existe um nome para esse processo de perda de qualidade. Eu estou falando do downmix. Por acaso você já ouviu falar desse termo? Se você trabalha com produção audiovisual ou com produção musical, você não pode deixar de estudar os efeitos causados por esse processo de downmix. Importância da qualidade do áudio. Em um mundo onde a música é consumida através de uma variedade de plataformas, desde smartphones e laptops até sistemas de som de alta fidelidade, a qualidade do áudio desempenha um papel crucial na experiência do usuário. Um áudio bem mixado e bem masterizado não apenas eleva a percepção de quem estiver ouvindo a música, mas também contribui e muito para a credibilidade daquele profissional que está produzindo a música, ou do editor de algum filme, por exemplo. O downmixing refere-se à técnica de combinar várias faixas de áudio em uma única faixa, extremamente necessária para reproduções em sistemas estéreo ou mono. O downmixing pode afetar a clareza, a separação de instrumentos e a presença do áudio, especialmente ao ser reproduzido em dispositivos com configurações de áudio diferentes. Compreender os princípios do downmixing é essencial para garantir que a sua música mantenha a integridade sonora do arquivo original em todas as plataformas, ou pelo menos na maior parte delas. Entendendo o downmixing. Equalização para dispositivos móveis. Ao produzir uma música, é importante ajustar a equalização considerando que muitas pessoas ouvirão a sua música em smartphones ou tablets com alto-falantes de tamanho reduzido. Evite excesso de grave que possa distorcer o som e dê ênfase aos médios e agudos para uma reprodução mais clara e balanceada. Dinâmica para sistemas de som variados. Ao masterizar a faixa, é crucial considerar como a dinâmica será percebida em diferentes dispositivos. Por exemplo, em sistemas de som de alta fidelidade, é possível manter uma ampla faixa dinâmica a fim de preservar os detalhes da música, enquanto em dispositivos com alto-falantes menos potentes, eu sugiro que você comprima um pouco mais o áudio a fim de garantir uma reprodução consistente e sem distorções. Aqui entra uma coisa chamada LUFS, que é uma medição utilizada para o volume percebido. Aqui no canal tem um vídeo inteiro sobre esse tema. Essa medição é fundamental quando você está preparando uma música ou um vídeo. Eu vou deixar o link aqui nos cards e aqui na descrição também. Depois dá uma olhada lá. Dicas para melhorar a experiência do usuário. Teste em vários dispositivos. Após finalizar a mixagem e a masterização, faça testes em diferentes dispositivos, como fones de ouvidos, sistemas de som doméstico e até mesmo no seu carro. Observe como o som se comporta em cada um desses equipamentos. Anote tudo e faça os ajustes necessários. Ferramentas e recursos úteis. Utilize plugins de equalização como o Neutron da Isotope para realizar ajustes precisos na equalização da sua mixagem. Essas ferramentas permitem visualizar e modificar as frequências de forma detalhada, garantindo que o áudio seja otimizado para diferentes dispositivos de reprodução. Análise de frequência em tempo real. Utilize ferramentas de análise de frequências em tempo real, como o Insight da Isotope, a fim de visualizar o espectro de frequências do seu áudio enquanto ele está sendo reproduzido. Isso permite identificar áreas problemáticas e fazer ajustes em tempo real para melhorar a qualidade do áudio. Lembra que eu acabei de falar do lance do LUFS? É aqui que entra esses ajustes.
software de masterização automática. Experimente softwares de masterização automática, como o Ozone da Isotope, que utiliza algoritmos avançados para aplicar ajustes de equalização, compressão e limitação de forma automática. Embora essas ferramentas não substituam um processo de masterização manual, elas podem ser muito úteis, principalmente para produtores iniciais que desejam obter resultados rápidos e satisfatórios. Utilize aplicativos de referência de áudio como o Tonal Balance Control da Isotope para comparar o seu áudio com referências de mixagens profissionais de outras músicas e de outros artistas. Essas ferramentas fornecem informações valiosas sobre a resposta de frequência e o balanceamento de diferentes faixas, o que vai ajudar muito a melhorar a qualidade do seu áudio. Pode até parecer que eu estou fazendo um jabá aqui da Isotope, afinal de contas, essa marca apoia oficialmente o canal aqui, mas eu vou te falar que eu já utilizava esses programas muito antes desse canal aqui existir. E de fato são ferramentas impressionantes e que realmente podem ajudar muito você na hora que você estiver produzindo a sua música. Lá no site da Isotope tem vários desses programas com versões gratuitas para você poder utilizar. Além do que, se você está assistindo esse canal no intuito de se tornar um produtor musical, um músico de nível profissional, inevitavelmente em algum momento da sua vida, conforme a sua carreira for crescendo, eu tenho certeza que você vai sentir a necessidade de em algum momento utilizar um programa com recursos um pouco mais sofisticados. Eu sugiro que você vá no site da Isotope depois, baixe as versões gratuitas para você ver que de fato esses programas vão ajudar muito você na hora que você estiver produzindo a sua música. Exemplos práticos. Além de ouvir a mixagem da sua música em equipamentos diferentes, como eu acabei de falar, eu sugiro que você reproduza a sua música ou até mesmo um vídeo que você está editando em ambientes diferentes também, desde lugares mais silenciosos até lugares mais barulhentos. Porque quando você está ouvindo um som, os barulhos desse ambiente também estão gerando frequência, e é muito comum que a frequência de algum barulho venha a gerar alguma anulação de frequência da música que você está ouvindo, do som que você está ouvindo. Isso tem a ver inclusive com a maneira como você monta o seu home studio, a posição onde você coloca o monitor ou o tipo de fone de ouvido que você utiliza pode estar gerando algum tipo de anulação de frequência. Ou seja, testar sua música em ambientes diferentes também é uma etapa muito importante que você precisa fazer. Aqui no canal tem vários vídeos onde a gente aborda esse tema. Feedback de colegas e profissionais. Procure pegar o feedback de pessoas leigas que vão ouvir sua música, assim como de profissionais que trabalham com a produção musical também. Envie versões da sua música para essas pessoas ouvirem. É muito interessante você ter a opinião tanto de profissionais quanto de leigos, porque a maneira como essas pessoas vão ouvir a sua música é completamente diferente. E você pode se surpreender muito com o que eles vão falar para você. Downmix. Anote essa palavra. Quanto mais dispositivos forem surgindo aí no mercado nos próximos anos, e acredite, isso vai acontecer e muito, mais evidente vai ser o processo do downmix. E mais atenção você vai ter que ter na hora de produzir a sua música ou na hora que você for editar algum vídeo. E da próxima vez que você estiver ouvindo uma música, seja lá no Spotify ou aqui no YouTube, e você perceber que a qualidade da música não está muito boa, eu sugiro que você ouça essa música em diferentes equipamentos e diferentes cenários para ver se realmente a qualidade do som tinha a ver com a música em si, ou o ambiente que você estava, ou até mesmo o equipamento que você estava ouvindo aquela música. Aqui no canal tem um vídeo que foi produzido com áudio 5.1, exatamente para falar a respeito da importância da imagem em estéreo quando você está produzindo uma música. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards também. Depois vai dar uma olhada e assista esse vídeo com dispositivos diferentes para você notar que realmente o som vai mudar bastante. E depois que você assistir esse vídeo, por favor, coloca nos comentários como é que foi a sua experiência, em qual dispositivo que você utilizou que você acha que a qualidade do som estava melhor e qual que estava pior também. Coloca aí nos comentários. E é importante você observar isso na música que você está produzindo ou no vídeo que você está editando, porque tem grandes chances disso estar acontecendo de forma muito radical e alguém por aí deve estar ouvindo a sua música ou vendo o seu vídeo e está lá incomodado com o que ele está ouvindo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o nosso canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente lançar um vídeo novo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.